Eu me desenvolvi na internet. Eu me profissionalizei um criador de conteúdo nos últimos anos, sem dúvida. Mas Uhum, antes disso, na época que eu criei o blog, como eu tinha mencionado antes, eu era professor de uma escola de treinamentos aqui da cidade. Então, foi uma época, assim, era muita correria, mas foi uma época de muito aprendizado para mim, porque eu era bem jovem, eu tinha 19 anos, eu acho, quando eu comecei lá, 18, 19 anos, alguma coisa assim. E era uma daquelas escolas clássicas de informática que existiam, que o pessoal ia para aprender Word, Excel, PowerPoint, navegar na internet, aquelas paradas assim. E eu dei uhum. muita aula básica desse tipo para pessoas de todas as idades, de crianças até a terceira idade. E além dessa experiência, eu acabei tendo contato com algumas áreas não tão ligadas diretamente à tecnologia em si, pelo menos não o que as pessoas imaginam como tecnologia, tipo computador ou qualquer coisa do tipo, porque a escola dava aula de outras coisas também. Então tinha a parte de administração. Então eu dava aula, teve uma época que eu ministrava um curso de administração também, que eu tinha Pode crer. aprendido para poder ensinar depois. Então tinha matemática financeira, tinha a própria administração de como você visualiza, como desenha um Canva da empresa, né, uma coisa assim. Coisas que vieram a calhar depois, né, na minha própria empresa, se for ver. Mas eu tive esse background assim. E montagem e manutenção de computadores era um dos cursos que eu ministrava também na época. Além disso, eu ministrei cursos de design gráfico, e tinha um pouquinho lá de desenvolvimento web na época que Dreamweaver era uma coisa fantástica, sabe? É. Naquela época. Então, foi esse o meu background. Eu migrei de empresas depois para uma outra empresa de treinamentos aqui da cidade que era um pouco maior. Na verdade, eu acho que ela deve ser a maior da cidade hoje em dia. E eu participei de um plano de implantação de unidades ao redor daqui da cidade. Então, nas cidades vizinhas, eu levava os equipamentos, o material. Em alguns locais, eu cheguei a treinar os professores que iriam ministrar as aulas lá localmente, mas eu montava os laboratórios, testava. Então, eu acabei fazendo bastante coisa ali relacionada ao processo administrativo. E a criação de conteúdo para o YouTube, com blog, etc., meio que é a junção de várias dessas coisinhas, se for ver, porque quando você cria conteúdo assim para o YouTube, você já deve imaginar também, você precisa entender um pouco Uhum. de som, um pouco de vídeo, um pouco de design, um pouco de É. storytelling. Administrar tudo isso requer um outro arcabouço de conhecimento. Se você mantém um site, você precisa ter conhecimentos mínimos de como funciona por trás dos panos ali para poder, no mínimo, dar uma opinião em quem está trabalhando diretamente com isso, sabe? Então, acabou juntando bastante coisa. Mas esse é o meu background. E como profissional mesmo, eu, como eu disse, acho que acabei me formando pelo próprio YouTube, digamos assim. Não por Pode crer. conteúdos na internet diretamente apenas, mas por querer me melhorar, eu acabei buscando cursos, treinamentos, muitos deles gratuitos, de fato, no YouTube, mas geralmente EAD, à distância, assim, ou cursos na Udemy, aquelas paradinhas desse tipo, e fui meio Uhum. que me lapidando, meio que aquele, como é que se fala, tipo um autoaprendizado, autodidata, né? Sim, E sim. aí estamos.